Glória a Deus. Paz de Cristo, irmãos. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Pode ser isso aqui. Coisa boa, prazer a gente poder estar junto nessa quinta-feira à tarde. Como a gente já foi abençoado. Eu já fui confrontado, consolado, edificado por Deus ao longo de toda essa jornada de ministrações. E no que diz respeito a mim, se acabasse agora, já estaria feliz demais. Já estaria muito abençoado. Porém, Deus está nos dando essa oportunidade para a gente poder estar junto meditando sobre mais um assunto. Eu queria, antes de abrir a palavra de Deus com você, fazer um aviso aqui bem rápido. Eu creio que todos que aqui estamos, à medida que fomos ouvindo os pastores aqui ministrando, quanta coisa boa e gente boa a gente ouviu, eu creio que no seu coração uma certeza foi gerada, como foi no meu. Eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprimorar mais no estudo da palavra de Deus. E aqui na igreja, para além da IBL, que é esse evento que você está participando, a igreja tem uma série de plataformas, de eventos e de movimentos de instrução, de edificação e de crescimento espiritual. E na área na qual hoje eu trabalho aqui na igreja, que é o Ministério de Missões, nós temos uma possibilidade muito especial que eu queria comunicar para vocês aqui. Nós teremos agora no mês de setembro o início de mais uma turma, é a segunda turma do curso Perspectivas. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito desse curso. É um curso riquíssimo. Esse curso ele foi lançado, essa plataforma, essa ideia de ensino, na década de 70 ainda nos Estados Unidos. No mundo inteiro, há turmas estudando a respeito dessa realidade e aqui no Brasil também. O curso Perspectivas, como o próprio nome já diz, ele tem a ideia de falar da missão de Deus e de qual é o nosso papel nela a partir de algumas perspectivas diferentes. Perspectiva histórica, cultural, bíblica e estratégica. Irmãos, nós não ganhamos absolutamente nada com esse curso. É uma plataforma, como eu disse, internacional e a gente tem o prazer de receber aqui na igreja. Por isso eu posso falar com muita tranquilidade. Dos cursos que eu já fiz na área de missões, esse foi o melhor curso que eu já fiz até hoje. Ele vai estar disponibilizado para ser feito aqui na igreja. Nós receberemos aqui, são 12 encontros, acontece sempre à quarta-feira à noite. Toda quarta-feira vem um professor que vem, a maioria deles vem de fora, pastores, missionários, líderes de missões, antropólogos, gente que lida com todas essas dimensões para falar, para nos ensinar e para nos ministrar. Para quem está aqui na IBL, quando terminar aqui a aula, você descendo, ali no pé da escada, tem um banner escrito Perspectivas, tem um stand ali você pode pegar todas as informações e fazer as inscrições. Por que eu estou dizendo isso aqui? Ouça, como disse aqui o pastor Edson Teixeira, a revelação ela é progressiva. Como é que nós fazemos a divulgação do curso? Ouça, aqui em Londrina nós seremos a única igreja que terá esse curso. Se você quiser fazer em outro lugar, o mais próximo será em Maringá. Como é que nós fazemos a divulgação? Nós começamos abrindo para a nossa igreja. Depois, nós abrimos para todas as igrejas da cidade. Então, até hoje, é exclusivo para quem congrega aqui conosco. A partir de amanhã a IBL termina meio-dia e 1, nós já estamos abrindo para Londrina toda. Então eu queria que você não perdesse essa possibilidade. Pastor, eu não lido com missões, meu amado, você faz parte do projeto de Deus nessa terra. Como nós ouvimos aqui, o Espírito Santo desceu sobre nós para sermos testemunhas e a gente pode servir melhor no reino de Deus. Então eu queria deixar esse convite, essa convocação para você. As vagas são limitadas. Depois, poxa, pastor, não adianta chorar depois. Corre lá, pega as informações, se inscreva e vai ser bênção em nome de Jesus. Você entende isso? Pode dizer amém? Vamos à palavra de Deus então? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. É um texto bastante conhecido, mas eu quero convidar você hoje para a gente meditar junto nessa porção da palavra de Deus. Sentado mesmo como você está, João 12, a partir do verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para aquele casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ou dependendo da sua versão, mulher que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela falou aos serventes, façam tudo
o que ele disser. Estavam ali 6 potes ou 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes ou essas talhas, como queiramos. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, o mestre-sala. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo. Ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, o tema, põe para mim os slides agora. O assunto que a direção da EBL propôs para a gente meditar nessa tarde juntos é o assunto família. Um assunto importante demais e relevante para todos nós. Todos aqui nesse auditório sabem da importância da família. Não apenas por conta de uma questão afetiva, mas muito mais profundo do que isso. Nós sabemos o quanto a família é importante porque ela é uma instituição criada por Deus. Deus, antes de estabelecer qualquer outra instituição, a primeira que ele estabelece ainda no Éden é a família. A Bíblia diz que o Senhor os abençoou e disse para eles: crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus é quem estabelece esse ideal. Segundo, todos que estão aqui nesse auditório sabem do desafio que é viver em família. Todos nós. Embora seja uma instituição divina, todos nós sabemos o quanto viver em família é desafiador. Isso não é uma realidade apenas desafiadora para nós nesse tempo. Uma das coisas que é linda na Bíblia e que dá a ela ainda mais credibilidade é a forma como a Bíblia não tenta maquiar as realidades complexas que envolvem os homens usados por Deus, cujas biografias estão registradas nela. A gente olha para as famílias da Bíblia e a gente vai ver não um modelo de perfeição, muito pelo contrário. Há uma série de desafios complexos. Vejamos a primeira família. A Bíblia diz que o primeiro casal já vai ter que lidar com um assassinato que acontece no seio da família. Haviam 2 filhos e um matou o outro. Homicídio dentro do ambiente da casa. Nós vamos ter na narrativa do Gênesis mais à frente uma série, e isso vai se continuando e continuando. Veja a família dos patriarcas, grandes homens de Deus, mas os desafios que essas famílias tiveram que enfrentar. Alguns deles traições, outros incestos, e assim por diante, ódio disseminado no meio da casa. E a gente poderia seguir nessa toada, passando por todos os personagens bíblicos que enfrentaram os seus desafios no seio da família. O próprio Jesus sofreu incompreensão de sua família. Pois bem, nós sabemos da importância da família, sabemos do desafio, e todos nós também, eu imagino que percebamos o quanto que ao nosso redor, o modelo de família, conforme instituído por Deus, tem sido desconfigurado. O que a gente vive é uma desconfiguração do modelo de família estabelecido por Deus. E aqui um detalhe que é um agravante. Essa não é a realidade apenas que acontece da porta da igreja para fora. Essa é uma realidade que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Eu acredito que não haja aqui nenhum pastor que, pelo menos nesse último ano, não tenha lidado com uma realidade, por exemplo, de divórcio. Ou, no mínimo, com a cogitação disso por algum casal. Dentre tantos outros problemas e dificuldades relacionados que têm a ver com família. Então, hoje, eu queria convidar vocês para a gente meditar um pouco a respeito disso. E eu falo hoje com vocês não como alguém que chegou lá. Todos sabem que tenho filhos ainda pequenos. Não posso dizer que já cheguei lá. Completei minha carreira no que diz respeito à criação dos meus filhos, ao fortalecimento e ao testemunho pleno do meu casamento em vida. Não. Eu falo a vocês hoje como alguém que está caminhando e que é grato pelo progresso que Deus tem dado. Como o apóstolo Paulo diz, ele diz: eu não digo como alguém que tem alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Deus tem me dado a alegria de ter nessa CBL aqui, ver aqui, ter representado da minha família 3 gerações. Está aqui meu pai. Cadê meu pai? Cadê o senhor João Gomes? Fica de pé aí, pai, para o pessoal te conhecer, quem não te conhece ainda. Esse é o culpado, esse é o homem, esse é meu pai, João Gomes. Obrigado, pai. E eu também estou aqui e tenho lá no auditório, ou melhor, no refeitório, você provavelmente já foi importunado por ele para comprar refrigerante, o meu filho José. Aquela bênção lá que está convencendo você a comprar é meu. Então nós temos aqui 3 gerações participando dessa EBL. Pois bem, vamos lá entrar nesse assunto família? Próximo slide, por gentileza. Me ajuda aí, Santo, vamos. Primeiro eu quero começar com alguns dados sobre família, e esses dados eles são tirados do último censo do IBGE. Primeiro, taxa de fecundidade. O que vem a ser a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos nascidos vivos tidos pelas mulheres no seu período reprodutivo. Então, qual é a média de filhos que uma mulher tem no seu período reprodutivo, que em algumas pesquisas, no IBGE, por exemplo, é de 15 até 49 anos de idade, ao longo do tempo. E aqui nós temos alguns dados. 1940, qual era a média de filhos por mulher no seu ciclo reprodutivo? 6,16%. Você sabe o que é isso? A mãe do meu pai teve 10 filhos. A mãe da minha mãe teve 19, dos quais 14 sobreviveram. Meu pai teve 2. Eu consegui ir além, tenho 3. Mas o salto é gigante. De 10 dos pais dele para 2 dele. Isso vem decaindo. 1940 era 6,16, 50 sobe, vai caindo, caindo, caindo. 2020, nós estamos em 1,53%. E a projeção é de que até 2050, 1,5%. A recomendação da Organização Mundial de Saúde para que uma população ela continue sendo estável é que seja de no mínimo 2,5%. Por quê? A questão não é apenas as crianças que vivem ou que nascem vivas. Podem vir a falecer, podem morrer antes dos seus pais. Então a média de 2,5 garante que no mínimo a gente mantém igual. O Brasil tem sofrido um decréscimo absurdo, é uma queda gigantesca num período muito curto de tempo. E você sabe o que é isso? 1,53% das famílias brasileiras. Próximo, taxa de fecundidade. Tamanho das famílias, aí o recorte é um pouco menor. 2002, ali tem o laranja. Tem como diminuir a luz aqui? Eu acho que vai ficar melhor, né? O laranja, não, essa não ajudou nada, também não. Aí, agora sim. O laranja é a população urbana e o cinza é o rural. 2002, população urbana, 3,55%. O tamanho médio das famílias, quantas pessoas fazem parte de uma família que vivem no mesmo domicílio? A média ali, 3,62%. Em 2008, caiu para 3,3%. 2017, 2018, eu não consegui encontrar o gráfico ainda desse último censo. Nós temos aí 3 pessoas por casa, por família, por domicílio familiar. Reflexo dessa queda. As casas antigamente gigantes, mesas enormes, um monte de quarto. Hoje, isso vai se reduzindo drasticamente. 3 pessoas. E algumas vezes são 2 pessoas e um cachorro, 2 pessoas e uma calopsita, 1 pessoa e 3 cachorros, e assim por diante. No Brasil, nós temos mais cachorros do que crianças. O número de animais domésticos é maior do que o número de crianças. Isso é uma outra estatística. Próximo. Modelo de família. A composição familiar predominante, composta por, diga comigo, casal, diga homem e mulher, com filhos, reduziu-se de 57% para 42% nas últimas décadas. Nós não somos mais a maioria. A maioria das famílias brasileiras não é mais formada por um homem, uma mulher e seus filhos. 42% apenas. E isso não é algo que desceu, mas a gente vê uma perspectiva de crescimento. Está diminuindo ainda mais. Então percebam, nós não somos o padrão inicial criado por Deus, o padrão tradicional, aquilo que alguns chamam de família nuclear, não é mais a maioria no que diz respeito à população brasileira. Próximo, por favor. Casamentos. Vamos ver como é que estão os casamentos? Casamentos homoafetivo no último ano, 2023, cresceu 43%.
Quer sejam casamentos de mulheres com mulheres, de homens com homens. Enquanto isso, os heterossexuais de homens com mulheres, o que aconteceu? Caiu 13%. Caiu 13%. Numa estatística dos últimos 10 anos, os homoafetivos cresceram 148%. 148%. Enquanto os casamentos heterossexuais em declínio. E se fosse só a queda, estaria ruim, mas mais ou menos. Vamos mais. Próximo. 2022. Quantidade de casamentos? Quanto tem, irmão? Divórcios. 970, 1.000 pessoas se casaram. Aleluia! Alguns, inclusive, da nossa igreja, né? Divórcios. 420 mil. Próximo, por favor. Em 2010, para cada casamento realizado no Brasil, ou para cada 4 casamentos realizados no Brasil, 1 terminava em divórcio. Estatística. Hoje, para cada 2,3 casamentos, 1 termina em divórcio. Isso é número. Número. Estatística. Não é uma pesquisa cristã, é uma pesquisa da realidade que a gente está enfrentando no mundo que nós vivemos. Próximo, por favor. Diante desses dados, que são apenas alguns, a gente poderia trazer vários outros, mas o tempo não permite, eu queria convidar vocês para a gente olhar para esse texto de João capítulo 2. Porque João capítulo 2, o que nós temos? Nós temos um milagre de Jesus. E esse milagre, a Bíblia faz questão de dizer que é o primeiro milagre que Jesus realiza, após ter iniciado o seu ministério público. João, quando faz o registro dessa passagem, João faz questão de chamar de sinal. E a gente ouviu aqui um dos outros palestrantes falando a respeito disso. Que no Evangelho de João, ele faz citação de alguns milagres, ele pinça alguns milagres, tanto é que no final do seu livro ele diz que se fosse registrar tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberia. Então ele faz uma escolha dos milagres que ele vai citar, porque o objetivo de João é mostrar que Jesus é o Messias. E por isso ele chama os milagres de sinal. Aqueles que apontam ou que confirmam, que ratificam a verdade de que Jesus é um Messias vindo da parte de Deus. Logo, este milagre é um sinal messiânico. Ele não é apenas uma intervenção de Deus para abençoar alguém, mas ele também é um sinal de que Jesus é o Messias. E aí, você conhece o texto, nós não vamos ler novamente. Existem algumas curiosidades sobre esse texto e que linkam ele com a realidade de família que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro, o cenário do milagre é uma festa de casamento, que é o marco inicial para o surgimento de uma família. As bodas, o momento onde na cultura judaica se celebrava a união desse casal diante de Deus e diante das pessoas que lhe eram queridas. Uma festa importantíssima que sela o início de uma nova família. Então, o primeiro milagre que Jesus vai realizar, ele não escolhe fazê-lo no templo. O primeiro milagre que Jesus vai realizar, ele não escolhe fazer numa praça pública. Jesus não realiza o seu milagre ressuscitando um morto. O primeiro milagre de Jesus é dentro do cenário de um casamento. Segunda coisa, o primeiro milagre de Jesus que está aqui em João capítulo 2 não é a cessação de uma dor física. O primeiro milagre de Jesus não é a cura de alguém que não enxerga. Tem uma dor, tem uma dificuldade física que o impede de ver. O primeiro milagre de Jesus não é alguém como aquela mulher que está vertendo sangue há 12 anos. O primeiro milagre de Jesus não é a intervenção sobre uma dor física. O primeiro milagre de Jesus é a graça dele que vai poupar uma família da vergonha. Vou repetir. O primeiro milagre de Jesus não é a intervenção sobre uma dor física. O primeiro milagre é uma intervenção sobre uma dor moral. Se Jesus não age, aquela família seria exposta à vergonha. No dia seguinte, ou naquele mesmo dia, em todos os grupos da igreja, alguém estaria dizendo, você foi para o casamento do fulano? Não, não fui. Ainda bem que você não foi, rapaz. Que vergonha. No meio da festa acabou o vinho. Por isso que eu não faço festa, porque se eu não tiver condições, eu prefiro nem me aventurar. Agora as pessoas acham que tem, são pobres e soberbos. E olha o rolo que deu. Imagina, este casal numa comunidade pequena, ser marcado para sempre como o casal que começou mal. Já começou com o pé esquerdo. Os mais supersticiosos diriam, isso é sinal de que não vai dar certo. Porque tudo que começa mal, termina mal.
Então Jesus vai realizar o seu primeiro milagre, e o seu primeiro milagre é uma intervenção para preservar uma família de uma vergonha. Terceiro, o milagre não acaba ou não é uma ação para acabar com o choro, mas o milagre visa prolongar a alegria de uma família. Ouça, o milagre de Jesus não é uma intervenção para acabar com o choro. A Bíblia não diz que estava todo mundo desesperado, o noivo ainda nem sabia. Jesus não age apenas para acabar com o choro. Jesus na família também pode agir e quer agir para prolongar a alegria, para que a festa não termine. Ele não vem apenas quando o choro se vai, ou quando o choro aparece, melhor dizendo, ele vai para prolongar a alegria. O vinho na Bíblia, vocês sabem que é símbolo de alegria. É curioso e triste, um líder de uma grande denominação brasileira, há alguns anos atrás, viralizou um vídeo dele aí falando que esse milagre nem deveria ser chamado de milagre, porque na visão dele, esse milagre não é útil. Na cabeça desse cara, pelo fato de ninguém ter voltado a andar, pelo fato de nenhum morto ter ressuscitado, isso não pode ser chamado de milagre. Isso é uma visão totalmente distorcida de como a gente transformou a ação de Deus numa coisa materialista, egoísta. Deus é o Deus do indivíduo, Deus quer sarar nossas dores, mas Deus também é o Deus que quer abençoar a nossa família em nome de Jesus. Isso fica claro aqui nesse texto. Bom, o que esse texto ensina para nós? Pelo menos duas coisas que você já sabe. A primeira delas, diga comigo, por favor, famílias enfrentam crise desde o início. A crise, você já deve ter ouvido alguém falar da possível crise dos 7 anos. Aqui não é a crise dos 7 anos, aqui é a crise dos 7 dias. Porque era o tempo que normalmente durava a festa judaica. Então famílias vão enfrentar desafios e crises desde o seu início. Essa é a primeira verdade que está posta aqui. Não há ninguém que tenha tantos anos de casado que possa dizer, já estamos funcionando tão bem que não enfrentaremos crises. Não há ninguém que esteja tão no início que diga, a gente está no início onde as crises ainda passam por cima de nós. Nós estamos sujeitos a todas elas. E essas crises, João 2 nos ensina que visitam inclusive aqueles que convidaram Jesus para a sua festa. E o cara foi esperto. O cara não chamou só Jesus. Chamou a mãe e os discípulos. Está todo mundo lá. A galera toda. Todo mundo. Jesus, a mãe e os discípulos. E o fato de Jesus ter estado naquela festa não isenta a possibilidade da crise. O fato dele estar não significa que o vinho não faltou. Ou que não iria faltar. Então, guarde essas duas coisas. Primeiro, todas as famílias enfrentam crises, inclusive aquelas que têm Jesus. Só que a segunda verdade que esse texto nos ensina é crises podem ser vencidas. É o que esse texto diz. Bom, para isso, eu queria, no tempo que eu tenho, destacar com você 4 frases que são ditas nessa narrativa de João capítulo 2. Dessas 4 frases, eu quero extrair delas 4 princípios que eu quero transformar em verdades para a gente guardar hoje no que diz respeito a famílias e as suas crises. 4 frases. Vamos lá, próximo. Primeira frase, você pode ler junto comigo? 1, 2, 3. Mas vinho. Essa é a primeira frase. Segunda frase. 1, 2, 3. Fazei tudo. Terceira frase. Encham de água essas. Quarta frase. Você guardou o melhor vinho até agora. Do texto inteiro, você já conhece, eu quero destacar essas 4 frases. A primeira frase, você lembra qual é? Eles não têm mais vinho. A segunda frase, fazei tudo o que ele vos disser. Terceira frase, encham de água essas talhas. Quarta frase, você guardou o melhor vinho até agora. Essas 4 frases, eu queria que você resumisse elas, ou que você guardasse com você 4 palavras. Próximo. Está aqui na tela. Primeira palavra? Pode ser melhor, irmão, me ajuda aí. Primeira palavra? Segunda palavra? Terceira palavra? Quarta palavra? Vamos lá, todo mundo junto? Primeira palavra? Segunda? Inalterável. Terceira? Quarta? Essas 4 palavras é que eu queria que você guardasse hoje, e é sobre essas 4 palavras que eu quero pensar com você a partir desse texto que a gente acabou de ler.
Essas 4 palavras têm conexão com as 4 frases. E delas eu extraio princípios. Primeiro, próximo slide, por favor. Primeiro princípio. Você pode ler junto comigo? 1, 2, 3. Pode ser melhor. 1, 2, 3. Humildade. A primeira frase dita por Maria é: eles não têm mais vinho. Dessa frase nós extraímos um princípio: humildade para lidar com o inevitável. O vinho era o símbolo da alegria. O vinho era, nesse tempo, o principal elemento oferecido nas festas. Todo casal, toda família que ia celebrar uma festa como essa, sabia disso e tinha esse elemento como principal. Tanto é que, quando ele acaba, a mãe de Jesus se preocupa. Porque se fosse um detalhe, se fosse, pensando no nosso contexto aqui nosso, de festa à brasileira, acabou a coxinha. Tem quibe ainda? Tem. Então, bota para rolar. Deixa rolar. Acabou o suco. Ainda tem refrigerante? Tem. Então, deixa rolar. Acabou o cajuzinho. Ainda tem brigadeiro? Deixa rolar. Só que a Bíblia diz que quando essa mulher descobre, acabou o vinho, ela diz: não dá. Eu preciso fazer alguma coisa. Senão a festa vai acabar. Porque não é um elemento secundário. É um elemento principal dentro dessa realidade cultural. O vinho na Bíblia é símbolo de alegria. E o que eu aprendo nesse texto a respeito de família, olhando para essa família que está começando? É o que está aqui: humildade para lidar com o inevitável. E aí deixa eu dar uma notícia ruim para você, que talvez você não queira ouvir, mas no fundo do coração você já sabe. É inevitável acabar o vinho. É inevitável faltar alegria na família. Todo casal recém-casado, ou que está se preparando para casar, sempre acredita que o seu vinho nunca vai acabar. Sempre. Você conversa com um casal e aí, rapaz, a gente fica: não, pastor, graças a Deus a gente se ama muito, pastor, eu amo muito ela me ama demais, pastor. A gente se entende tanto, a gente se compreende tanto. E eles às vezes até fazem comparações. Não, porque meu pai e minha mãe têm uma série de problemas assim, a gente já conversou sobre isso e vai dar tudo certo. Todo mundo acha que o seu vinho nunca acabará. Só que a Bíblia diz que é inevitável que ele falte. E por que falta? Falta pelo seguinte: porque realizar uma festa de casamento é fazer um cálculo de quantidade, que é sempre uma projeção baseada em médias conhecidas ou no meu próprio consumo. Vou repetir: fazer uma festa de casamento, ou qualquer que seja, com alimentação, é projetar, ou fazer um cálculo que se baseia numa projeção conhecida ou no meu próprio consumo. Você já organizou alguma festa, você sabe disso, ainda que seja um churrasco pequeno para alguns amigos. Quando você vai comprar as coisas, o que você faz? Você precisa fazer uma projeção, porque o teu objetivo é que não falte. Mas como é que essa projeção é feita? Essa projeção é feita, primeiro, ou médias conhecidas. Aí você pergunta para alguém: rapaz, mais ou menos quanto que eu compro de carne para o meu churrasco? A pessoa pergunta: quantas pessoas vão? Aí tem gente que diz assim: em média 300 gramas por pessoa. Baseado na experiência dele, baseado no histórico, é uma média comum. Então você pensa: por 300 gramas por pessoa, vão vir 10 pessoas, 300 vezes 10, ok, cheguei a esse cálculo. A gente faz dessa forma, baseado em cálculos. Quem vai contratar um buffet, a mulher do buffet diz: quantas pessoas vão vir no seu casamento? 150 pessoas, então é tanto, porque você precisa disso para aquilo, porque tantas pessoas consomem isso. Ou nós fazemos, quando não queremos recorrer a alguém, baseado no nosso próprio consumo. Eu penso o seguinte: eu tomo X de refrigerante. Então, se eu tomo X e vai vir 10 pessoas, eu multiplico isso por 10, para não errar. Só tem um problema, irmão. Todas as vezes que nós fizermos esse cálculo, nós vamos descobrir que ele nunca vai dar 100% certo. Por quê? É baseado numa média. E essa média não se configura. Existem vários fatores que impactam nisso. Você projetou 300, mas na sua família tem um devorador. A média é 300, ele come 700. Ele come 800. E ainda reclama que ele estava faltando. É uma média.
Nós não conseguimos prever com exatidão. Existem fatores que impactam nisso. Eu projetei, comprei, mas no dia está muito quente. E porque está muito quente, todo mundo vai beber mais. No dia está frio. E sempre vai acontecer algum tipo de dificuldade. Aí talvez você diga assim, não, pastor, mas assim, eu gosto de fazer a mais, porque quando eu faço a mais eu fico satisfeito. Depende. No que diz respeito às relações, quando a gente projeta para o outro alguma coisa a mais e sobra, a gente também não fica satisfeito. Sim, eu não estou falando necessariamente de comida, vamos falar da relação? Você que está casado aqui hoje, você que é casado, você projeta alguma coisa assim, hoje a gente vai chegar em casa e vai assistir um filme. Beleza? Você se organizou para aquilo, escolheu o filme, colocou lá, salvou, fez a pipoca, etc. Você acumulou energia para aquilo. Você está pensando no filme, se for casado, no depois do filme. Seu cônjuge deitou do seu lado, vocês dois sentaram, estão lá no sofazinho, curtindo o filme. Terceira cena, você olha, ele está dormindo. Qual é a sensação, irmão? A sensação é ruim. Por quê? Eu projetei e sobrou. A energia que eu projetei. Eu me programei para ficar acordado até às 11. É 8, ele já está babando, roncando. Gera desconforto no coração. Ouça, por mais que a gente se esforce por calcular, nós não vamos conseguir chegar numa média que seja 100% suficiente, porque a gente está falando da saciedade do outro. Eu esperava que com 300 gramas você ficasse satisfeito, mas o cara não se satisfaz se não for 1 quilo. E aí é o problema. Isso é variável. Quando eu projeto baseado em mim, eu vou ter problema. Por quê? O que me alegra não será necessariamente suficiente para alegrar o outro. Tem coisas que me fazem extremamente feliz, que para minha esposa não fazem nem cócega. Tem coisas que para mim não fazem o menor sentido, mas que alegram a ela. Tem coisas que para mim, se não tiver, eu fico chateado. Tem coisas que para ela, se não tiver, fica chateado. Essa projeção ela é difícil. E por isso, sempre, ou melhor, é inevitável que não falte em algum momento alegria. O que foi suficiente para os meus pais não será suficiente para os meus cônjuges. Aquilo que satisfazia minha mãe na relação dela com o meu pai não é a mesma coisa que satisfaz a minha esposa na relação comigo. Porque são dois indivíduos vivendo num determinado tempo histórico, cercados por uma série de circunstâncias. E se eu quiser tratar exatamente igual a minha esposa, como meu pai tratou exatamente igual a minha mãe, e aí observe, eu não estou falando de respeito, eu não estou falando de honra, eu estou falando de detalhes, eu estou falando de coisas. Isso não vai dar certo. Por quê? Sua mãe talvez gostava de ganhar, por exemplo, no aniversário dela, Tupperware. Tem irmãs que têm coleção. Valorizam isso mais do que tudo. E é caro esse negócio. Agora, minha esposa não fica feliz com a Tupperware no aniversário dela. Isso significa que a irmã está errada porque gosta? Não. Significa que são preferências diferentes. Logo, aquilo que satisfazia uma geração não necessariamente vai satisfazer a outra. O suficiente para o meu cônjuge não será suficiente para os meus filhos. O nível de atenção que eu dou para minha esposa tem um nível de maturidade e de compreensão que meus filhos pequenos ainda não têm. Minha esposa entende muito melhor o que é compromisso. Minha esposa entende muito melhor o que é responsabilidade. Meus filhos pequenos ainda estão entendendo isso. Então, para os meus filhos, a pessoa mais importante do mundo, o homem mais importante sou eu. Eles não sabem quem é Barack Obama, eles não sabem quem é presidente. Não, é um pai. Então, para ele, o papel mais importante que eu tenho e que eu devo preencher é desse. Não, filho, mas eu preciso estar lá. Por que você precisa estar lá? Já ouvi meu filho dizendo assim, mas lá não tem tanto pastor? Por que você que tem que ir? A compreensão disso. O que satisfaz a mim ou o meu cônjuge não necessariamente satisfazem os meus pais. Ou os meus filhos, para mais ou para menos. Quem tem filho pequeno sabe. A luta com o filho pequeno em festa é fazer ele comer. Filho pequeno não come. Se tiver parquinho, então, ele some lá para dentro.
Ana, vem comer. Não, pai, estou brincando, agora eu vou no pula-pula. Você tem que fazer um esforço. Tem gente que vai lá e coloca a coxinha na boca da criança enquanto ela pula, para ver se come. Porque não para. Criança pequena não necessariamente come na festa. Mas nós estamos na festa só para comer, né, irmão? Como disse um amigo meu, eu não quero nem saber quem é o defunto, eu quero chorar. Eu quero que venha, eu quero dar prejuízo para os noivos. A gente vai mudando. As coisas vão mudando. As festas eram longas, 7 dias. O consumo vai mudando ao longo do tempo. O nível de necessidade de consumo de você, que seu filho tinha na infância, é diferente do que ele tem na adolescência. À medida que a festa da vida vai passando, o consumo vai mudando. Os adolescentes vão consumindo mais, não apenas externamente, mas também subjetivamente. Talvez a gente não perceba, mas esse consumo ele vai se modificando ao longo do tempo. A Bíblia diz que Ana, mãe de Samuel, o entregou para crescer no templo do Senhor, a cuidados do sacerdote ali. Mas tem uma coisa que eu acho sensacional. A Bíblia diz que Ana, uma vez por ano, levava uma túnica nova para o seu filho. Ana percebeu e sabia de uma coisa: eu preciso acompanhar o desenvolvimento do meu filho. A túnica do ano passado não vai servir para esse ano. Eu preciso fazer uma túnica nova. Eu imagino que para isso ela media. Cresceu mais. Agora ele precisa de uma túnica maior. Agora ele não vai querer mais essas túnicas com bichinho do Mickey. Agora ele quer uma túnica com uma bola de futebol. Agora ele quer uma túnica da Nike. Vai acompanhando esse crescimento. Então, a primeira verdade que esse texto ensina para nós é que é inevitável faltar alegria. Irmão, vai faltar em algum momento. E talvez você esteja aqui hoje e diga, está faltando agora. Vai faltar alegria, vai faltar vinho na nossa relação com os nossos filhos. Quantas vezes a gente olha para trás e se lembra do sorriso daquela criança pequena no berço. E quando a gente chegava a abrir aquele sorrisão, desdentado, e aquilo que era motivo de tanta alegria, alguns de nós hoje estão tendo que lidar com lágrimas amargas por causa das decisões deles. Faltando alegria. Na relação com o cônjuge, na relação com os parentes, na relação com a família como um todo, vai faltar em algum momento. Jesus diz que, quando ele fala da vida enquanto edificação, em Mateus capítulo 7, ele diz que existe um fator que é fixo e um que é variável. O fator variável é se a casa vai cair ou não. Isso depende. O que é fixo é que vai ter tempestade. O que é certo? Vai ter tempestade. O que pode variar? Se você vai cair ou não. Mas o mesmo vento que bate na casa sobre a rocha é o que bate na casa sobre a areia. O mesmo rio que transborda toca na casa sobre a rocha e na casa sobre a areia. O que varia é a minha capacidade de suportar, ou em quem, ou para além disso, sobre o que eu estou firmado. Mas é fato que as tempestades surgirão em algum momento. Primeira verdade, humildade para lidar com o que é inevitável. Eu não sei os outros pastores que estão aqui, mas uma das frases que eu mais ouvi ao longo da minha vida em gabinete foi: eu não acredito que isso aconteceu. Pastor, não acredito que isso aconteceu. Pastor, não acredito que isso aconteceu. Alguns dias atrás, atendendo uma família, a menina de 20 anos, a mãe descobriu que estava tendo relações sexuais com o namorado e estava grávida. A mãe procurou para um aconselhamento pastoral e ela disse uma frase que na hora eu segurei para não rir. Tamanha era a seriedade, a dor dela. Ela disse assim: pastor, eu nunca imaginei que ela fosse capaz disso. Calma aí, irmã. Sua filha é uma mulher. Tem 20 anos de idade. A senhora nunca imaginou que ela fosse capaz de engravidar? Ela é capaz. Ela é capaz. A senhora nunca imaginou que ela fosse ter hormônio? A senhora imaginou que ela ia chegar até os 30 ainda sem ter nenhum tipo de desejo sexual? Eu nunca imaginei que isso fosse, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Acredite, aconteceu. Eu nunca imaginei que minha esposa fosse, aconteceu. Se você não admitir que aconteceu, você não consegue partir para a próxima etapa. Alguns de nós vivem de negação. Acabou o vinho? Não, não acabou não. Acabou não. Acabou não.
Acabou o vinho? Não, não acabou não. Enquanto a gente não admite que acabou, Deus não pode fazer com que o vinho novo surja. O vinho novo surge quando o velho se vai. E enquanto a gente não admite isso, Deus não pode agir na nossa vida. Alguns casamentos não melhoram, não é porque Deus não tenha poder para ajudar, é porque a gente não admite que tem um problema. Inevitável. Vai faltar vinho em algum momento. Amém ou não amém? Segundo, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Fé. As palavras são meio difíceis, por isso vamos ler de novo. 1, 2, 3. Fé para crer que o inevitável não é inalterável. É inevitável faltar, mas o inevitável não é inalterável. E aqui está o problema. Tem gente que não admite que tem problema, e tem gente que quando admite que tem problema, não crê que possa ser mudado. Acabou o vinho. Isso é inevitável. Só que o inevitável não é inalterável. Ouça, a gente precisa crer e crescer nesse sentido. Lucas 15, a parábola do filho pródigo, a gente tem ali pelo menos 3 visões a respeito da vida. A primeira visão é a visão do filho mais novo. Qual é a visão do filho mais novo a respeito da vida? O filho mais novo acredita que vida de verdade é uma vida que só tem festa. E esse é o seu desconforto com o pai. Aqui tem regras. Aqui tem hora, eu quero viver uma vida de festa constante. Vida de verdade é vida que só tem festa. Ele pega o dinheiro do pai e a Bíblia diz que ele cria uma rotina de festa. A palavra de Deus diz que ele desperdiçou tudo com meretrizes, ele desperdiçou tudo com prazeres, ele desperdiçou com tudo que alimentasse aquela festa da vida. Porque na cabeça dele, vida é vida que só tem festa. De manhã, acorda de manhã todo mundo rindo, celebrando, e toma, e bebe, e vai, e churrasco, pá. Maravilha, esse é o ideal de vida, uma festa eterna. Segunda visão de vida que nós temos em Lucas 15 é a visão do filho mais velho. Vida que é vida é aquela que não tem festa. Trabalho. Tanto que quando ele volta no campo tem uma festa acontecendo e diz assim, para que isso está acontecendo? Teu irmão que voltou, que isso, que palhaçada é essa? Essa hora do dia? Fazendo festa essa hora? Ainda para ele? Já não tem motivo para celebrar. Já viu o preço que está o arroz? Já viu como é que estão as coisas? Já viu como é que está? Eu acordo cedo, trabalho, me mato, eu preciso e tal. Festa. Não, o chato, que acredita que a vida só é vida se não tiver festa. E nós temos o terceiro, que é o pai. E quem é o pai? O pai é aquele que entende que a vida tem festa nos momentos certos. Primeiro, o pai não usa a festa como um meio para encobrir os problemas. O filho chega e diz, pai, eu quero ir embora. Sabe o que ele podia dizer? Não vai embora não, vamos fazer uma festa amanhã. Fazer uma festa, o que você quer? Vou te dar, fazer uma festa. Você quer o quê? Você quer um carro? Eu compro para você. Você quer o quê? Você quer que teus amigos, traz todo mundo. O pai não usa a festa como um meio para esconder os problemas. O pai sabe que tem um momento de chorar, mas também tem um momento de celebrar. E a festa não é a celebração das coisas, a festa é a celebração da vida. Quando o filho volta, ele celebra. Por que é importante a gente pensar que o inevitável não é inalterável? Mais uma estatística que eu não coloquei ali. Os divórcios, eles têm um dado interessante. 47,7% dos divórcios acontecem em casais com menos de 10 anos de casado. Quase metade dos divórcios acontecem com casais com menos de 10 anos de casado. Qual é a lógica? O inevitável é inalterável. Não dá. Não tem como. Não tem como reverter. Por que é tão difícil a gente crer que feridas na família sejam possíveis ou crises na família possam ser resolvidas? Primeiro, diga comigo, por favor, as maiores feridas da nossa vida são provocadas na família. Vejamos se é verdade, sim ou não. O que é mais fácil de perdoar? A traição de um amigo de trabalho ou da esposa? O que é mais fácil de perdoar? A traição, o agravo, a palavra ríspida do pastor ou do teu marido? O que é mais fácil de perdoar? A pisada na bola de alguém que você prezava muito, que era um liderado seu ou do seu filho? A essência é a mesma. Alguém me traiu, mas dependendo de quem é, a ferida dói ainda mais.
A família é o lugar das nossas maiores dores. Segundo, por que é tão difícil? E por que dói tanto? Porque a proximidade nos faz crer que conhecemos. Na família é o lugar das maiores dores, porque elas normalmente vêm acompanhadas de surpresa. Do outro que está do lado de fora, a gente normalmente se relaciona com o pé meio atrás. E quando acontece, a gente normalmente diz assim, eu já esperava isso. Agora, de quem está no ambiente da nossa casa, nós temos a sensação de que conhecemos profundamente. Eu conheço aquele menino. Eu peguei, eu amamentei, eu dei de mamar, eu limpei a fralda, eu vi ele crescer, eu cuido dele. Ele aqui, ó, eu vejo ele acordar, sou eu que preparo o café para ele. E quando acontece alguma coisa que a gente não esperava, a dor é muito grande porque a sensação é de frustração. Como é que eu não vi, como é que eu não percebi, como é que eu não disse? E a gente pensa, eu não conheço. E realmente não conhece. Integralmente nós não nos conhecemos. Terceiro, por que as feridas da família duram muito mais? Porque o ofensor é alguém que eu tenho que conviver. Se você arruma um problema comigo aqui, eu te peço perdão e eu posso nunca mais encontrar com você. Se você faz alguma coisa contra mim, eu posso de alguma maneira liberar perdão e a gente vai se ver só na próxima EBL. Agora, no ambiente da família, tem alguém que me feriu e que dorme comigo. Tem alguém que me feriu e que quando eu levantar de manhã vai ser a primeira pessoa que eu vou encontrar. Tem alguém que me feriu e que eu terei que lidar todos os dias com aquela voz falando no meu ouvido. E por isso dói tanto. Porém, o inevitável não é inalterável. Uma das coisas que no Brasil, há anos atrás, fez muita bagunça na nossa teologia, principalmente pentecostal, é a questão da maldição hereditária. E o que é a maldição hereditária? A maldição hereditária é a desculpa de quem não quer lutar. É a tentativa de encontrar um culpado para além de mim, ou de uma razão espiritual que me permita sofrer aquela dor e não me levantar diante dela. Então, pastor, na verdade o que está acontecendo aqui é por causa do meu avô. É por causa da minha avó. Pastor, não tem nem como lutar contra isso, porque todas as mulheres na minha família divorciam, eu sou mais uma. O meu até durou demais. Pastor, nem tem como lutar contra isso, porque lá atrás, fulano de tal, meu tataravô, Dom Pedro I era meu tetravô e ele fez isso. A Bíblia conta a história de José. José é um cara que cresceu numa família onde os homens, quando pressionados, mentiam. O seu avô, ou bisavô Abraão, quando foi pressionado numa determinada situação, mentiu expondo a esposa, disse, ela é minha irmã. Isso passou para a próxima geração. A próxima geração aprendeu. Isaac, numa determinada circunstância, é pressionado e também mente, dizendo, é a minha irmã. Jacó sofisticou isso. Abraão e Isaac mentiram para os que eram de fora. Jacó passou a mentir para os que eram de dentro. Jacó mentiu para o irmão. Jacó mentiu para o pai. Ele e todo enrolão sempre encontra um mais enrolado do que ele. Até que ele se encontra com um cara chamado Labão. Labão dá um golpe nele, mas ele é tão louco que ele dá um outro golpe em Labão. José é criado nessa família. Todo mundo na minha família, todos os homens da minha família, quando pressionados, encontram um meio de mentir para fugir. Chega o dia dele. Os irmãos aprenderam isso. Quando foram pressionados, quando viram que fizeram besteira, o que fizeram? Mentiram, pegaram uma túnica, mancharam com sangue e disseram para o pai, foi uma besta fera. Uma mentira que durou quase 20 anos. A Bíblia diz que José é levado para o Egito e ele é pressionado. Ele é pressionado na casa de Potifar. A mulher quer se deitar com ele. E José poderia ter pensado no seu avô e ter dito, é minha chance, não tem nada a perder, depois a gente conserta. José poderia ter pensado no seu pai e ter dito, é uma besteirinha, depois a gente conserta. José poderia ter pensado no Jacó, ter dito, é a chance de eu tirar uma vantagem, eu vou tirar uma onda, vou pegar a mulher do chefe e ainda com certeza vou ganhar um monte de privilégio. Mas a Bíblia diz que quando ele é apertado, ele diz, não. Não. Comigo vai ser diferente. O inevitável não é inalterável. Eu não escolhi a família que tenho, mas eu vou escolher a família que eu vou ter. A minha história não vai ser manchada com essa destruição. Terceiro. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3.
disposição. Acabou o vinho. E agora? Maria diz, calma. O inevitável não é inalterável. Jesus está aqui, vou falar com ele. Chega perto de Jesus, diz para ele. Ele primeiro diz, mulher, não é chegada a minha hora. Ela diz, não. Aí ela entendeu a senha. Ela chama os caras e diz assim, gente, o negócio é o seguinte. A partir de agora, esqueçam o mestre-sala. Esqueça a dona do buffet. Ele que manda. Façam tudo o que ele vos disser. Isso é maravilhoso, mas isso é complicado. Porque a Bíblia diz que quando os caras... E aí, irmão, vamos pensar que a gente é garçom nessa festa? Irmão, se sou eu estaria feliz para ir embora. Acabou o vinho. Aleluia. Isso é a melhor coisa do mundo, sair mais cedo. Essa festa acaba, eu vou para casa, ainda consigo chegar tranquilo, porque as festas normalmente terminam tarde. Essa daqui, graças a Deus que acabou, daqui a pouco vai todo mundo embora, o pessoal começa a vazar. Aí eles dizem, façam tudo o que ele vos disser. E a Bíblia diz que quando eles chegam perto de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, eu tenho uma missão para vocês. Pois não, Senhor? O que o Senhor quer que a gente faça? O Senhor quer que a gente vá buscar onde? Vinho? Não, outra coisa. Vocês estão aqui para quê? A gente está aqui para servir. Eu vou dar um pouco mais de trabalho para vocês. Ao invés de servir o que está pronto, vocês vão encher o que está vazio. Então vocês vão pegar aquelas talhas ali, que são talhas usadas normalmente para purificação, vocês vão encher de água, e não era moleza, cada uma cabia aproximadamente 100 litros. Depois de encher, vocês voltam aqui para mim que eu digo o que vocês têm que fazer. Imagina a cabeça desses caras. Pô, irmão, eu achei que estava terminando, agora vem esse maluco aí, pede para a gente encher. A Bíblia diz que as talhas eram de pedra. O trabalho que deu para mover aquilo de lugar, o trabalho que deu para trazer água, o trabalho que deu para pegar, talvez de balde em balde, levando. Caramba, cara, misericórdia, que troço terrível. É por isso que eu não gosto de trabalhar. Eu vou fazer um concurso público, eu não quero mais trabalhar nesse negócio de servente. E os caras vão enchendo. Porque Jesus está ensinando para a gente o seguinte: o inevitável, ele pode ser transformado. Mas existe uma parte que é nossa, fazer o possível. Diga comigo, por favor, transformar é com Jesus. Encher é conosco. Tem trabalho envolvido. E qual é o problema? Por que a gente não faz isso? Porque, primeiro, a covardia nos faz querer acabar com a festa quando o vinho falta. Acabou o vinho? Acabar com esse troço. Minha mãe tinha falado que não era para casar mesmo, então. Meu pai tinha dito, acabou o vinho, acabou a festa. Covardia. O infantilismo nos faz querer encontrar culpados. Quem fez o cálculo? Quem comprou? Nós não nos concentramos em resolver o problema. Nós queremos encontrar o culpado para fugir do problema. Então não é comigo, não. Eu era responsável só pela carne. Meu negócio era arrumar só as bolas. Vinho é com ela, é culpa dela, é culpa dele. O infantilismo nos faz querer encontrar culpado. E o egoísmo nos faz não querer fazer festa. Tem gente, inclusive na igreja, que não quer se casar. Por quê? Medo de que o vinho falte. Não, pastor. A cada 2,3 casamentos, um termina em divórcio, vai que o meu é 1,2. Por medo, a gente vai se retraindo. Por quê? Porque transformar o inalterável em milagre, em restauração, envolve trabalho. Assumir responsabilidades. Cada um assumindo o seu papel. Jesus diz, vocês enchem, ele prova e depois falem com o noivo. Cada coisa no seu devido lugar. O problema é que nós não queremos ter trabalho. O problema é que nós queremos que tudo saia exatamente como a gente planejou. E o que nós planejamos? Nós planejamos que casaríamos, nós planejamos que teríamos filho depois de 3 anos, nós planejamos que os filhos cresceriam. Isso é o que nós planejamos, só que nessa perspectiva acontece um monte de faltas. A menina que eu planejei que chegaria tranquila é a menina que mais me dá trabalho. O filho que eu planejei que seria, está sendo rebelde. O filho que eu planejei que seria meu, agora desviou. O planejamento é quebrado e nisso nós vamos nos perdendo no meio desse processo. Jesus olha para eles e diz, vocês são serventes, não são? São, então vocês vão servir. Só que agora, como o vinho acabou, vocês não vão embora. Como o vinho acabou, vocês vão servir ainda mais. Vocês vão intensificar o trabalho de vocês. Vocês não vão apenas carregar taças cheias, vocês vão carregar tonéis vazios. Servir, vai servir muito mais. E se você cumpre o seu papel com graça, disposição e trabalho, Deus faz o impossível.
Diante da crise, eu não posso alterar a minha posição. Eu preciso entender que é um chamado para que eu trabalhe ainda mais. Porque essa é a realidade da família. A Bíblia está cheia de exemplos para nós disso. Você lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, para mim, ela é uma revelação também sobre família. Na oração do Pai Nosso, a oração começa com o Pai. Deus escolhe usar como figura que represente minimamente sua identidade na figura paterna. E esse Pai é acessível. Eu posso falar com Ele. E esse Pai não é um Pai autodeclarado. Esse Pai é um Pai de quem se declara. Quem ora diz assim: Pai Nosso. Eu estou dizendo que Ele é meu Pai. Logo, porque eu enxergo isso nele. Existem pessoas que dizem: esse é meu filho. Mas o filho no coração diz assim: esse nunca foi meu pai. Esse é o homem que mora lá em casa. Esse é o cara que paga as contas. Meu pai, ele não é. É como no Salmo 23, não é o pastor que diz: você é minha ovelha. É a ovelha que diz: o Senhor é o meu pastor. Porque eu vejo nele que ele ocupa essa posição e essa postura. Quando eu preciso, ele me conduz com vara. Quando eu preciso, ele me leva às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele inclusive me açoita. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que ele vai estar comigo todo o tempo. O que nossos filhos dizem de nós? Uma coisa é dizer: eu sou mãe ou pai. Outra coisa é dizer. Segundo, na oração do Pai Nosso, ele fala do pão repartido. É o símbolo da mesa. E ele diz que esse pão, ele tem a ver com uma partição diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão partido de ontem. Não, pastor, quando esse menino era pequeno, eu me dediquei demais. E agora? E agora? O pão partido antes, que fica guardado, endurece e embolora. A família cresce à medida que a gente vai partindo o pão todos os dias. E Jesus caminha para o final da oração dizendo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A família é o lugar das dívidas adquiridas, mas das dívidas perdoadas. Família é o lugar de dívidas. Família é o lugar de débitos. Mas família também é o lugar do perdão. E Jesus diz que é a dívida perdoada por mim, para que sejam perdoadas para mim. Eu perdoo, e aí eu sou perdoado. Precisamos cumprir o nosso papel, irmãos. E quando a crise vem, a gente não deve mudar de papel. Quando a crise vem, a gente tem que assumir o nosso papel com mais vontade ainda. Eu fui chamado para servir, então eu vou servir. Eu achei que eu fosse só carregar taça, eu vou carregar talha. Eu achei que eu fosse só servir 300 ml em cada copo. Eu vou ter que encher 100, 200, 300, 500 litros. Mas tem uma coisa, eu fui chamado para servir. No que depender de mim, essa festa não vai acabar sem que alguma coisa aconteça. Ninguém vai morrer de sede no que depender de mim. Você tem assumido seu papel na sua família? Você tem assumido seu papel na sua casa? Ou será que você tem fugido disso ou tem assumido parcialmente? Nós conhecemos de cor o Salmo de número 126. O Salmo de número 126, a Bíblia fala de 3 dimensões da família. Salmo 126, a Bíblia diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, tudo lhe irá bem, do trabalho das suas mãos ele comerá. Diga comigo, por favor, trabalho. É a primeira dimensão, trabalho. Aquele que teme a Deus, ele é bem sucedido no seu trabalho. Segundo, ele diz: a sua mulher será como videira no interior da sua casa. A Bíblia fala de trabalho, mas a Bíblia fala de quarto, de intimidade com a esposa. E é interessante a imagem que a Bíblia ilustra para a mulher, que é uma videira, né? Uma videira. Tem um fruto doce. Só que estudando sobre a videira, eu descobri que uma das coisas relacionadas à videira é que, embora o fruto seja muito doce, a videira é marcada por ciclos. A videira passa por 5 ciclos até que o fruto esteja bom. Primeiro ciclo é dormência, onde ela está feia, seca, parece que não está morrendo. Depois a brotação. Começa alguma coisa diferente a acontecer. Floração. Fica toda bonita, a autoestima levanta. Crescimento dos frutos. E por fim, maturação. Quando passa o ciclo, volta de novo. Dormência, brotação, floração, crescimento. Ciclos.
A Bíblia diz que os filhos são como, no Salmo 126, como oliveiras ao redor da tua mesa. Oliveira é símbolo de prolongamento esperançoso. A oliveira é o símbolo que a pomba traz no bico para a arca, dizendo, Deus preparou um futuro para quem está aqui dentro. Os filhos são esperançosos. Só que no cuidado com os filhos, é interessante, estudando sobre as oliveiras, existem duas linhas de agricultores que lidam com oliveiras. A primeira linha é aquela que acredita que a oliveira não precisa de poda. Ela se autorregula. A segunda linha é aquela que acredita que você precisa podar para que a oliveira possa produzir mais. Independente se acreditam na poda ou se não acreditam na poda, tem uma coisa que é consenso entre todos os que lidam com olivais. Se tiver que podar, precisa ser antes de brotar. Uns acreditam que não tem que podar, outros acreditam que tem que podar, mas todo mundo chega na seguinte conclusão: se tiver que podar, tem que podar pequeno, porque se não podar pequeno, depois não consegue corrigir. A Bíblia diz que Jesus vai transformar água em vinho, e Jesus não manda buscar tonéis de vinho vazio. Jesus manda pegar talhas, que a Bíblia diz que eram usadas para purificação. Vinho é colocado em tonel de madeira. Jesus olha para aquelas talhas de pedra e diz assim, peguem aquilo ali e encham d'água. Sabe como é que as crises da família podem ser atenuadas? Quando a gente tiver disposição para mexer com coisas que a gente muitas vezes não quer mexer. Se a gente quiser que tudo fique exatamente igual, o cenário arrumado, a gente não vai lidar com as crises. Não, pastor, eu quero que meu casamento melhore, mas eu não quero fazer mudança nenhuma na minha agenda. Está tudo no seu devido lugar. Pastor, eu quero que meus filhos sejam mais abençoados, sejam menos rebeldes, mas eu tenho uma agenda muito cheia. Eu preciso que tudo esteja no lugar. Se nós quisermos deixar tudo no lugar, nós não vamos ter mudanças profundas na família. Eu preciso ter coragem de tirar isso daqui. Vai dar um trabalho miserável, porque a talha é pesada, é de pedra. Alguém diz, isso não é para isso, mas eu tenho uma escolha. A minha escolha é, tudo fica igual, sem festa, ou tudo muda e a festa continua para a glória de Deus. Você está aberto para mudanças? Termino. Versículo, ou melhor, a quarta frase. Repita comigo, por favor. 1, 2, 3. Esperança. Esperança de que com Cristo o inverso pode acontecer. Olha, o que Jesus faz é uma bagunça. Tira aquilo de lá, passa para cá. Isso é um desafio, irmãos. A família, viver em família, principalmente no tempo que a gente vive, é desafiador. Por quê? Ouça, nós mudamos tudo, mas ainda mantemos o ideal de que as coisas vão acontecer como era antes. Então tem gente que está com uma crise absurda na família, mas olha e diz assim, não, meu pai e minha mãe viviam bem. O problema é essa mulher aqui. Só que seu pai e sua mãe tinham um outro tipo de arrumação familiar. Alguns aqui, embora a família fosse grande, o pai trabalhava no fundo da casa, plantando. A mãe estava aqui junto com as crianças. Ela passava um café aqui, ele sentia o cheiro lá. Vem Zé, vem João. Vinha, tomava café. O centro da família, no fim do dia, tinha casas que não tinham televisão, todo mundo se sentava ao redor, ou quando tinha era uma só, todo mundo ao redor junto. A diversão da família era ouvir as histórias dos mais velhos. A gente vivia esse tempo, com essa realidade. Hoje nós vivemos o oposto disso e queremos que o que acontecia lá aconteça com mágica. Vamos pensar algumas coisas, eu já estou terminando. Primeiro delas, eu não sei se isso acontece com você. Nós normalmente nos arrumamos para os de fora. A gente acorda de manhã, escova o dente. Quem tem cabelo, penteia o cabelo. Coloca a melhor roupa, coloca o perfume, se arruma, olha no espelho, está tudo certo. E nós saímos de casa arrumado para quem? Por de fora. Saímos de casa. Nós voltamos no final do dia cansados. E quando a gente volta cansado, o que a gente quer? A roupa mais confortável, irmão. Então, para os de fora, eu apresento o meu melhor. Para os de dentro, se eu não vigio, eu apresento o meu pior. Para os de fora, eu apresento a minha energia.
Para os de dentro, eu só apresento o meu cansaço. Na empresa, eu chego dizendo, bom dia. Em casa, eu chego dizendo, que dia. O meu melhor fica para fora. Alguns fazem viagens longas todos os dias. Saio de casa e alguns pegam 2 conduções, um ônibus, viajam 10, 15, 20 quilômetros, trânsito e etc. O que isso impacta, irmão? Diga comigo, por favor. Dizemos a Deus todo dia. Diga, logo fica cada vez mais fácil dizer a Deus para sempre. Dizemos a Deus todos os dias. Logo fica mais fácil cada vez mais dizer a Deus para sempre. Pensa comigo. Alguns de nós vivem uma vida tão maluca que vemos os filhos, de fato, só no final de semana. A gente sai, eles estão dormindo. A gente volta, eles já estão dormindo. Quando o problema no casamento vem, qual é a lógica? Se eu fico com eles só no final de semana, se eu divorciar, eu também vou estar com eles só no final de semana. Dizemos a Deus tantas vezes que fica cada vez mais fácil dizer a Deus de uma vez por todas. Transitamos em mundos paralelos. Alguns dos senhores que aqui estão vivem numa casa muito simples. Me lembro, eu e meu pai, minha mãe morávamos no Rio de Janeiro, eu morava no Complexo do Alemão, numa casa bem pequena, num lugar que Deus nos concedeu por alguns anos da nossa vida. Um determinado período da minha vida eu morava no Complexo do Alemão e trabalhava no shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro. Um shopping na zona sul do Rio de Janeiro. Alguns de vocês vivem essa realidade. Eu tenho uma casa simples e no trabalho eu tenho uma outra estrutura. Eu tenho uma mulher, às vezes, que está cuidando de 3, 4, 2 crianças desgastadas, mas quando eu chego no trabalho eu encontro aquelas mulheres exuberantes e lindas. 2 mundos paralelos. E sabe qual é o problema? Chega um determinado momento em que, comparando esses 2 mundos, eu quero viver só aqui. Aqui é melhor. Passamos mais tempo com os outros do que com os nossos. Quanto tempo você passa com seus colegas de trabalho por dia? Quanto tempo você passa com os seus colegas de ministério por dia, você que é pastor em tempo integral? Quanto tempo você passa com as pessoas da igreja? Quanto tempo você passa com a sua família? O último problema é que a casa é o lugar da realidade. Do lado de fora, nós normalmente falamos de vitórias. Do lado de dentro, nós temos que falar sobre derrotas. Reunião na empresa. Como é que a gente faz para vender mais? A meta que foi batida. Vai para a fé, termina o mês. Vamos para o happy hour. Vamos curtir, vamos celebrar. Sextou! Em casa, não é a meta que foi batida. É a meta que não foi batida. É a conta que não pagou. É o filho que me respondeu. É a casa, são as notas da criança na escola. Do lado de fora, eu escolho a minha pauta. Dentro de casa, eu tenho que lidar com a pauta que vem até mim. E isso é desconfortável. Alegria não é restaurada a partir de grandes eventos. Jesus não manda buscar outro vinho. Jesus não manda pegar kisuke. Jesus diz, coloquem água. O elemento mais básico da vida. Peguem o mais básico e encham. E eu vou transformar. Você não precisa de uma receita mirabolante para mudar sua família. Você não precisa de um conselho absurdo para alterar sua história. Você não precisa de uma unção nova para salvar seu casamento. Você precisa se lançar por inteiro. Água. O que você tem? Coloque. Doe seu tempo, doe sua energia. E aqui tem um detalhe. Talvez você diga assim, pastor, mas eu tenho tão pouco tempo. Aqui nesse texto tem uma outra verdade. Jesus não mandou buscar talhas emprestadas. Jesus disse, encham as que você tem. Porque Jesus sabe o que a gente tem e está vazio. Ele não nos manda buscar emprestar. Não, mas porque meu vizinho ali, o casamento dele é feliz também. O cara trabalha só até 4 horas da tarde. Eu estou dizendo, ele tem 10 talhas. A questão não é quantas eu tenho, a questão é se estão vazias ou não. Porque o que faz diferença não é necessariamente quanto tempo eu estou em casa. A diferença é se no tempo que eu estou em casa, eu estou
Porque alguns de nós não estão. São talhas vazias. Eu estou ali, mas minha mente não está. Eu estou ali, minha cabeça não está. Eu estou ali, mas minha atenção não está. Vazio. O filho vem beber e ele não encontra nem água, nem vinho. Não, que eu estou resolvendo um negócio aqui da igreja. Não, é um casamento que está acabando. Não, é uma mulher que mandou mensagem que o marido está indo embora. Enquanto isso, a esposa está dizendo, você está cuidando das mulheres que estão indo embora e eu estou quase indo e você não está percebendo. Encha suas talhas. São 6? É 6. É o sábado que é o dia da família, então encha, irmão. Desliga o celular, cancela todo mundo, diz, eu vou encher isso aqui ao máximo. Porque todas as vezes que eu encher as minhas talhas, no caminho de servir, Deus transforma. É o abraço que eu dou no filho amargurado. E para mim isso é só um abraço, é água. Mas Deus pega essa água e enquanto eu estou abraçando, Deus está transformando. Deus está mudando aquela substância, Deus está alterando aquela química. O Espírito de Deus está dizendo no coração daquela filha, está vendo, Ele te ama. Foi um abraço só, mas isso é amor. Abre teu coração, perdoa, restaura. Deus transforma a água em vinho, se a gente encher. Jesus inverte a lógica dos relacionamentos. Qual é a aparente lógica dos relacionamentos? A aparente lógica dos relacionamentos é, começa bom e vai piorando. Alguns aqui vivem saudosos da lua de mel. Minha lua de mel foi maravilhosa. Ixi, aquilo que era uma época boa da minha vida. Agora, não tem lua, não tem mel. O mestre Sala chama o noivo e diz, meu filho, eu nunca vi isso acontecer. Todo mundo começa bem. E à medida que a festa já rodou, vai se virando com o que dá. Já está todo mundo bêbado, já está casado mesmo, vai dar um trabalho miserável para separar. É pastor, vai dar um escândalo, então a gente vai mandando. A gente manda qualquer coisa, qualquer vinho a gente vai entulhando, porque afinal de contas é só fazer manutenção. Mas você, cara, eu nunca vi. Você começou bem. E quando a gente pensou que você ia acabar, tu trouxeste o melhor vinho. A melhor fase da nossa vida, irmãos, pode começar hoje em nome de Jesus. A melhor fase da minha família pode começar hoje em nome de Jesus. Deus pode transformar água em vinho em nome de Jesus. O vinho de Jesus não tem rótulo, mas tem sabor. O vinho de Jesus é fruto do esforço e da graça de Deus. Eu termino lembrando a você de uma passagem. Marcos capítulo 9 é simbólico. Jesus está caminhando e a Bíblia diz que Jesus vai realizar 3 curas em Marcos 9. A primeira cura é a cura da mulher do fluxo de sangue. Diga comigo, por favor, alguém com feridas antigas que está lhe matando. Então Jesus vai curar primeiro a mulher do fluxo de sangue. É alguém com feridas antigas. Jesus está curando o passado que faz sofrer. Segundo, Jesus vai na casa da filha, ou na casa de Jairo. E lá tem a sua filha que tem 12 anos de idade. Ela não era uma doente crônica. Ela é alguém que repentinamente ficou doente e a doença repentinamente se transformou em morte. Jesus cura as feridas do passado, mas Jesus também cura a dor das surpresas do presente. Eu saí de casa, ela estava bem. E daqui a pouco chegou a notícia que morreu. Jesus sai da casa de Jairo e a Bíblia diz que ele encontra com 2 cegos. Os cegos clamam por ele e a Bíblia diz, e Jesus abriu-lhes a visão. Jesus é aquele que cura as feridas antigas da casa, as feridas ocultas do passado. Jesus é aquele que restaura a família das surpresas desagradáveis do presente. E Jesus é aquele que termina abrindo os olhos para que a gente possa enxergar o futuro. Fique de pé, por favor. Eu quero orar. Esse não é o tipo de palestra que a gente pula. É o tipo de palestra que a gente engole seco. Você pode fechar seus olhos. Humildade
para lidar com o inevitável. Pastor, eu não queria estar passando por isso. Acredite, você está. Fé para crer que o inevitável não é inalterável. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Mas esse não é o fim da história. Disposição para fazer o possível. Você vai querer ir embora da festa? Você vai encher as talhas. Certeza, convicção de que Deus pode inverter a lógica. Os melhores anos da nossa vida podem começar hoje em nome de Jesus. Se você está aqui e essa palavra foi para o seu coração, você que está enfrentando uma crise familiar, você que está lidando com uma falta de vinho no casamento, na relação com os filhos, talvez você esteja aqui e na sua cabeça está pensando como é que vai ser quando voltar para casa, encontrar aparentemente tudo vazio. Deus hoje trouxe você a esse lugar para ouvir que se você encher, Ele transforma. Encha, que Ele transforma. Ele não vai mandar entregar um caminhão de vinho lá. Ele vai transformar aquilo que você derramar. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, eu quero orar por você em nome de Jesus e já termino. Pastor, essa palavra foi para mim. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se eu for lá na frente, pastor, o que vão pensar de mim? Pensar que você quer melhorar. Vão pensar que você quer que a festa da vida não acabe. A vida não tem que ser esse marasmo. A vida não tem que ser essa coisa vazia. A vida não tem que ser essa chatice. A vida pode ser melhor. E o Deus a quem servimos é o Deus que abre o mar vermelho, mas é o Deus que transforma também água em vinho para abençoar uma família em crise. Você que foi surpreendido nos últimos dias por notícias extremamente desagradáveis. Pastor, nunca imaginei que meu filho faria isso. Nunca pensei que minha filha faria isso. Nunca imaginei que eu ia ter que lidar com esse problema. Mas Deus pode. Deus pode essa tarde transformar água em vinho. Se derrame por inteiro, faça a sua parte, creia. Deus é poderoso para transformar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus. Aqui estão os meus irmãos e irmãs aqui na frente desse altar. O Senhor conhece, Pai, a realidade das famílias aqui representadas. Faze-os discernir que há coisas que são inevitáveis. A gente não tinha como prever e aconteceu. A gente não queria, mas aconteceu. Faz-os crer que o inevitável não é inalterável. Esse tropeço não vai terminar em fatalidade. Esse tropeço não pode ser o fim. Essa pisada na bola não pode definir a nossa história. Faz-nos, Deus, nos levantar para fazer o possível. Eu quero encher o que me cabe. Eu quero carregar as minhas talhas. Eu quero doar, eu quero, no que depender de mim, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para o meu casamento não acabar. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para os meus filhos não se perderem. Eu vou encher, esvaziar, encher de novo. E faz-nos crer que o Senhor inverte a lógica. O melhor ano da vida do meu filho não é quando ele era pequeno. O melhor ano da vida do meu filho é hoje, porque esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Senhor, faz-nos crer nisso. Os melhores anos do nosso casamento não foram os passados. Os melhores anos o Senhor está começando, pode começar hoje em nome de Jesus. Nossa família é família bendita do Senhor. E eu creio que Tu não deixarás o vinho faltar, Senhor. Ele acaba, mas volta, acaba, mas volta, acaba, mas volta. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.